se fizermos uma análise final, acaba por ser positivo. Mas, na verdade, no início, as expectativas dentro do grupo que eu orientava e que nós sabíamos o que tínhamos ali, que as expectativas seriam mais e queríamos outras. Num cômputo geral, o campeonato foi um campeonato curto, onde aqui o erro, a margem de erro era muito reduzida. Talvez num momento nós oscilamos, porque foi natural, porque o plantel era curto, não me canso de dizer isto, era um plantel curto, com 14 jogadores e 2 guarda-redes, onde é que nós, sistematicamente, domingo após domingo, fazíamos, convocávamos jogadores dos júniores, miúdos que jogavam ao sábado 90 minutos e depois ao domingo estavam disponíveis para colaborarem e ajudarem-nos. E eu cito, o caso do Freitas foi um miúdo muito utilizado, o Topé na parte final, o próprio Florindo, o Seara na parte final, o Carvalhal, e depois esses mesmos miúdos sentiram alguma dificuldade porque a carga física era tremenda, as mentalidades também não estavam preparadas para uma coisa tão diferente, porque penso que nesta história deste clube fiz e marquei o meu espaço, que fiz uma aposta forte na formação. Os tempos são difíceis, sabíamos que as coisas eram difíceis, era uma aposta nas gentes da terra, apostou-se definitivamente nas gentes da terra, tínhamos 4 ou 5 elementos de fora, que 3 deles acabam por ser já também, digamos, da terra, porque já não há alguns anos. O campeonato em si, começamos algo mal, não começamos muito bem porque começamos com um empate em casa com o Valpassos, depois tivemos ali um período que melhoramos, mas penso que o momento crucial desta época passa pela perca de pontos nos derbys, tanto em Salto, que era impensável, perdemos lá 2 pontos, e em Vila de Perdizes perdemos também 2 pontos, que foi da forma que os perdemos, que pronto, teve a sua história, teve o seu desenrolar, mas que não era o que nós esperávamos. E esses 4 pontos eram suficientes para passarmos à fase seguinte. Seria um prémio mais do que justo, mas também, em contrapartida, fizemos um brilharete na taça. Não fomos à final por acaso, porque, tirando o Noura, eliminamos o Mundinho em casa do Mundinho, eliminamos o Vidago, e aparecemos a jogar a final e não a ganhamos, como toda a gente sabe. No cômputo geral, estou satisfeito pelas circunstâncias, pelas dificuldades que tivemos durante a época, porque as coisas não foram fáceis. Só quem lá está e quem trabalhou lá sabe algumas dificuldades que tivemos. Muito honestamente, um grupo de trabalho para trabalhar bem, e o trabalhar bem não é só ter resultados, porque se nós olharmos os resultados, quem chega a uma final da taça, que é perto, como toda a gente viu, que toda a gente é unânime a dizer que o Monte Alegre foi prejudicadíssimo. Quando chegamos a essa mesma final da taça, com os jogos da taça e do campeonato, estivemos 15 jornadas sem perder, acho que é um feito de satisfação, porque é um plantel de muita juventude, miúdos que foi a primeira vez que jogaram nos séniores, outros que não tinham, andam lá há muitos anos, mas não tinham o currículo de jogos que outros tinham. Havia ali um certo desequilíbrio e bastava falhar-nos o Lionel Fernandes, ou o Guilherme, ou o Chiquinho, ou o Bruno Madeira, ou o Fidalgo, e a equipa ficava logo manca. Porquê? Porque o plantel era muito reduzido. Mas, no cômputo geral, satisfeito. É verdade que há ali gente que foi sobrecarregada e que teve um espírito de sacrifício enorme, e que me vem assim já à memória, o Guilherme foi fantástico, mas há outros, num cômputo geral houve outros. Se calhar teríamos aqui matéria para, quando me diz o balneário era bom, mas tínhamos aqui matéria para discutir algumas questões que são normalíssimas no futebol. Quando nós, num momento bom, ganhamos um jogador como o Fortunato, e passado, quando ele estava a integrar completamente no grupo de trabalho e a ficar bem, e saía mais um momento a ajudar-nos, porque tem muita qualidade, foi para o Fão. Isso deixa-nos satisfeito porque foi para melhor, foi para uma terceira divisão. Pelo menos a nível de divisão. A nível de clube, eu disse logo no momento que não ia para melhor. E ele depois veio-me dar a razão. Mas a verdade é que ganhou-se de uma maneira, depois perdeu-se logo, então fomos trabalhando a equipa com
com certos jogadores e depois nunca se conseguiu ter, mas no cômputo geral do que se tinha, satisfeito. Se na verdade me pergunta, podíamos ter feito mais, podíamos ter feito melhor, teria sido mais, foi o possível. Foi possível, dentro do que se teve, foi o possível. Agora há uma coisa que eu não posso deixar de sublinhar. Satisfeito de ter representado aquele clube, satisfeito de ter aquele lote de jogadores com uma mentalidade, neste nível de regional, com uma mentalidade superior, porque estão sempre habituados a ganhar e querem ganhar. Essa é uma verdade. Sempre disponíveis para trabalhar, sempre no seu limite, seja frio, seja calor, faça chuva, faça vento, estão sempre no seu melhor. Nunca houve ninguém que me faltasse por estar a chover ou o que quer que fosse. E isso é de louvar. Para um treinador é uma satisfação enorme. Mas também sabíamos, e eles próprios sabiam, que havia algumas limitações e que tínhamos que nos sacrificar. O Monte Alegre pagava um bocadinho, se calhar, por um passado longínquo ou recente, que não sei, a nível de arbitragens, que éramos penalizados à torta e direito. Também aproveito aqui para sublinhar uma coisa que para mim é muito importante, porque me diz respeito a mim e à minha dignidade. Vocês recordam-se no jogo para apurar o melhor 6 de Salberno, com o Régua, o Nuno é testemunha que fui expulso numa situação caricata, que sou proibido de estar numa final e onde é que era um prémio mais do que merecido, tanto para mim como para qualquer treinador ou qualquer jogador. E nós sabíamos nitidamente que havia ali a intenção de prejudicar o Monte Alegre. A verdade é que eu sou expulso e nesse relatório do Sr. Vítor Silva consta lá que eu tenho acesso a ele e tive acesso a ele e tenho a cópia, que eu agredi o jogador, que lhe apertei o pescoço e entre coisas gravíssimas. Está definido, o Conselho de Disciplina já arquivou o processo porque eu apresentei as minhas testemunhas, o Pedro Guedes, o Carneiro, pessoas que estiveram envolvidas no espetáculo, e a pessoa que se disse, que se falava que foi agredido, que foi o Ricardo, o jogador do Régua, que foi lá dizer que não, foi dizer a verdade, e agora vai-se virar o bico contra o prego, ou o bico contra o prego, como se costuma dizer. Porquê? Porque agora vou, e já tenho em ação como advogado, uma queixa contra este trio de arbitragem, porque senti-me prejudicado, senti-me ofendido, mas esta é uma respostazinha de tudo o que foi a época, porque o Nuno foi testemunha e em muitos sítios, não me lembro em algum que nós dissemos assim, hoje não fomos prejudicados, fomos sempre prejudicados em alguns. Quem me conhece sabe que eu não me escondo atrás das palavras, não me escondo atrás do que quer que seja. A grandeza do clube ninguém pode pôr em causa. O clube é enorme, é prestigiante para qualquer atleta, qualquer treinador que ali esteja. Mas não foi o que eu esperava, não foi. Não esperava muito mais, esperava mais. Andamos muito tempo, mas mesmo muito tempo, um bocado isolados, sós. Isto não estou a querer melindrar ninguém, não estou a querer entrar por pormenores, porque há um velho ditado que diz: papagaio bom é aquele que diz as verdades, não é aquele que fala e não diz nada. E eu, se me quiserem classificar como papagaio, considero-me um papagaio. Acreditem no que estou a dizer. Agora, isto não interfere em todo o resto que eu disse. De facto, não foi o que se esperava. Esperávamos muito mais. Há alguns pontos que ainda não estão resolvidos e que a Comissão Administrativa vai ter que os resolver, e esperamos que sejam para breve, porque é uma obrigação deles, porque tanto os atletas como a equipa técnica foram briosos em todo o desenvolvimento que tiveram durante a época. A relação com o Paulo manteve-se e é a mesma de sempre, por um motivo ou por outro. Se a situação do Paulo não foi a melhor para comigo, não sei. É uma pergunta que lhe deve fazer a ele. Mas é que lhe deve fazer mesmo. Para ele, se calhar ele tem a resposta. Eu não tenho nada contra o Paulo, longe disso, mas na verdade, na ponta final, houve ali um afastamento do Paulo para comigo e
e não teve não foi muito correto da parte final como reagiu e como agiu com a equipa nas vésperas de uma final, de uma semana importante. Não foi, ele sabe que não foi, não é a melhor maneira de estar, é uma maneira pouco ética, porque quem lidera tem que se fazer sentir, seja para o bom, seja para o mau. E o Paulo não teve a tal ética desportiva para com o grupo de trabalho, não foi para comigo, para com o grupo de trabalho. Porque quem está à frente de uma instituição tem que saber estar, tem que saber dar a cara e tem que saber compreender. Não se pode analisar, nem se pode crucificar o que quer que seja, porque o vi.